castelo forte é o nosso Deus. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, mais uma vez juntos na presença do Senhor, para aprendermos um pouco mais da sua santa palavra. Eu quero convidar os irmãos, então, para abrirmos no Salmo 134. Como eu anunciei pela manhã, hoje nós vamos encerrar esta pequena série de exposições nos chamados Cânticos de Romagem, ou Salmos de Peregrinação, que, como os irmãos já estão acostumados pela minha exposição aqui, eram salmos cantados pelo povo de Israel quando subiam para Jerusalém a fim de adorar. O Salmo 134 é o último destes salmos, que começa no 120 e vai até o 134. E eu disse aos irmãos que eles eram salmos entoados por várias famílias do Senhor, reunidas de todos os lugares, que subiam para adorar o Senhor. Embora seja curto, irmãos, é um salmo que ecoa verdades muito profundas em relação ao culto a Deus, o caráter da adoração verdadeira e também a bênção divina que flui de um coração crente, que se dedica comunitariamente a prestar um culto ao Senhor. Então, eu quero pedir aos irmãos atenção na leitura que farei e depois na exposição que também me procurei a fazer. Diz assim o texto. Vamos ler juntos, irmãos, estes 3 versículos, numa só voz. Leiamos. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Vamos orar então? Obrigado, Senhor, por mais este privilégio de abrirmos a Tua palavra neste salmo, ó Deus, curto, mas que ecoa verdades tão profundas a respeito da adoração que nós devemos prestar ao Senhor. Também a respeito de como nós devemos nos apresentar à disposição do nosso coração de quando estamos na Tua presença, e bem como também as bênçãos que nós recebemos quando praticamos o culto verdadeiro que agrada ao Senhor. Então, Pai Santo, que o Senhor nos ajude para que nesta noite seja mais um momento em que possamos refletir sinceramente sobre isto. Como nós acabamos de ler no profeta Malaquias, muitas vezes o povo do Senhor pecava contra o Senhor no culto, trazendo ofertas vãs, trazendo ofertas dilaceradas, coxos, enfermos, animais que o Senhor não desejaria receber, e ainda assim o povo entendia que estava com razão diante de Ti, chegando até mesmo a questionar em que nós temos Te ofendido. Mas, ó Deus, a Tua palavra nos mostra com tanta clareza como nós devemos nos comportar diante do Senhor, a maneira sincera como nosso coração deve estar ao entrarmos na Tua presença, o modo regular como nós devemos cultuar a Ti. Portanto, ensina-nos, ó Deus, em mais um momento nesta noite, para que o culto desta igreja, Senhor, seja cada vez mais um culto que agrada a Ti, um culto centrado na pessoa de Cristo Jesus, Teu Filho, em que a Tua palavra é, de fato, o centro, e também os nossos corações sinceros, agradecidos, compungidos, contritos, possam, ó Deus, se humilhar na Tua presença, arrependermos dos nossos pecados e nos colocarmos como mansos para ouvirmos a Tua voz, sermos criaturas e filhos do Senhor ensináveis e assim, Pai, crescermos no conhecimento cada vez mais de Cristo Jesus, Teu Filho. Abençoe-nos a todos nós, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, a teologia reformada ela ensina que o culto a Deus deve ser regulado pela sua palavra. Isso significa dizer que nós devemos oferecer a Deus somente aquilo que Ele mesmo ordenou nas Sagradas Escrituras, não aquilo que nós julgamos talvez relevante, talvez atraente. Infelizmente, o que nós percebemos é que em muitos lugares, hoje, este culto a Deus tem sido corrompido. Cultos antropocêntricos que substituem a centralidade da glória de Deus pelas experiências sensoriais das pessoas, pelas motivações muitas vezes pragmáticas, utilitaristas, liturgias muitas vezes diluídas com a pregação da palavra
quase sempre trocada por mensagens de autoajuda, e o louvor quase sempre substituído por shows, performances de grupos musicais. O Salmo 134, ele nos traz para o lugar certo, bendizer o Senhor conforme o Senhor quer, com reverência, constância, alegria, de dia e de noite, em todo o tempo. A adoração como uma adoração silenciosa de cada um de nós, constante, humilde, centrada naquilo que Deus mesmo criou para que nós pudéssemos adorá-lo. Se nós formos verificar, nós perceberemos que muito dos cultos que nós percebemos hoje em dia são cultos que, de fato, adulteram a palavra do nosso Deus. Eu gostaria só de comentar com alguns irmãos alguns modelos ou tipos de culto que nós temos da nossa cultura contemporânea e que, infelizmente, acabam, em algumas práticas, entrando até mesmo nas igrejas reformadas. Por exemplo, nós temos um culto muito comum em nossa geração, em nossa época, que é o chamado culto da prosperidade, que é advindo de uma teologia antibíblica, que é a teologia da prosperidade. Nestes cultos de prosperidade, geralmente praticados por igrejas neopentecostais, o que se ensina ali é que a fé ela deve ser usada para alcançar riquezas e benefícios materiais, saúde perfeita, sucesso pessoal, e toda a adoração destes chamados cultos de prosperidade gira em torno, na verdade, do que Deus pode dar a você, e não aquilo que Deus é, ou quem Deus é. Por isso a gente percebe campanhas por bênçãos, sementes financeiras, correntes de objetos ungidos, promessas de cura, promessas de riqueza, e nós percebemos, então, neste culto, a redução de Deus a um servo das vontades humanas. E isso, obviamente, contradiz de maneira muito clara aquilo que a Bíblia nos ensina a respeito do contentamento, a respeito da cruz e a respeito do próprio ser de Deus. Um outro tipo de culto que nós também percebemos, quase sempre em igrejas neopentecostais, mas neste caso aqui, infelizmente, presente até mesmo nas igrejas históricas, é o culto chamado sensacionalista ou emocionalista. Esse tipo de culto exalta as emoções em detrimento da palavra de Deus. O louvor, os rituais, as chamadas manifestações espirituais que acontecem ali, elas visam gerar experiências, elas visam gerar sensações, não transformação pela verdade da palavra. Então nós temos, por exemplo, repetições de cânticos que parecem quase que uma hipnose, manipulação sonora com fundos musicais, emocional, gritos de pessoas, danças, muitas vezes chamadas danças litúrgicas, revelações subjetivas aqui e ali. A gente percebe, então, que esse tipo de culto ele contraria o preceito da Escritura que diz que a adoração ela é racional e ela é espiritual racional, ou seja, nós entendemos, de fato, aquilo que estamos fazendo. O culto, portanto, não pode ser centrado nas emoções em detrimento da palavra de Deus. É óbvio que há emoções no culto, e deve haver, mas emoções movidas pelo fruto do Espírito, pela percepção da verdade de Deus que atua no nosso coração, e não por uma fabricação humana, por meio de técnicas humanas. Um outro tipo de culto também, que infelizmente é muito comum, e este ataca mais diretamente as igrejas históricas, especialmente as igrejas reformadas, ortodoxas, como a nossa, por exemplo, que é o culto sem coração, é um culto litúrgico, o chamado formalismo religioso. Este tipo de culto ele acaba também ferindo o que a Escritura diz, porque este tipo de culto, centrado no formalismo religioso, ele segue formas litúrgicas corretas, segue uma estrutura correta, mas o que se percebe é que não há um envolvimento do coração e um verdadeiro arrependimento por parte daqueles que praticam. O envolvimento destas pessoas é simplesmente um envolvimento focado no formalismo cerimonial. O que elas querem é obedecer a uma liturgia previamente estabelecida, mas sem qualquer tipo de uma relação afetiva com aquilo que eles estão, de fato, professando, com aquilo que estão declarando pela leitura da palavra, pelos cânticos, ou mesmo no momento da pregação, da exposição da palavra, são apenas palavras que entram num ouvido, saem em outro, mas que não transformam profundamente o coração. A gente percebe que nestas igrejas, que são formalistas, igrejas liturgicamente corretas, mas cujo coração está distante do Senhor,
nós temos ali uma tradição correta, contudo, sem uma fé viva. A repetição de ritos, mecanicamente, uma adoração fria, sem qualquer tipo de emoção centrada na palavra do Senhor. Esse também é um modelo de culto que Deus rejeita. Deus rejeita também uma adoração exterior, sem um coração devidamente regenerado. Quero ainda citar mais, pelo menos, 2 tipos. O outro tipo, o quarto tipo de culto, é o chamado culto ao Espírito Santo, desvinculado da Trindade. Isso acontece muito nas igrejas pentecostais históricas. Esse tipo de culto é um culto em que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, que deve ser, obviamente, adorado como Deus, porque é Deus, é indevidamente separado ou isolado da adoração, e ele passa, então, a ter uma ênfase focada nos seus sinais, como, por exemplo, o falar em línguas, as visões, as profecias, o chamado fogo do Espírito. Este tipo de culto, ou culto de poder, busca por unção, linguagem do tipo dominar o espiritual, estas questões que têm a ver com o mundo espiritual acabam sendo exageradamente enfatizadas no culto. E isto também contraria a Escritura, porque o Espírito, conforme a Escritura, ele glorifica Cristo. E o culto cristocêntrico, portanto, não é um culto que coloca Cristo acima das demais pessoas, mas é um culto que, em Cristo, reconhece a presença do Pai, bem como também a presença do Espírito Santo. Um outro tipo de culto é o culto relativista ou inclusivista. O inclusivismo é um grande problema da nossa época, da nossa cultura. Esse tipo de culto está muito presente nas igrejas liberais. Aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, há igrejas que já praticam esse tipo de culto. Um culto cuja adoração está centrada num tipo específico de público, sem a confrontação de pecado. Ou seja, é uma igreja que geralmente minimiza a doutrina, evita falar de juízo, de inferno, de pecado, de arrependimento. E nós temos, geralmente, nesses cultos, músicas pop, temos o uso da linguagem neutra, não se fala em pecado, como eu disse, em inferno. O culto é todo adaptado ao chamado politicamente correto, com o objetivo de agradar as pessoas mesmo e atrair aquelas que são, quem sabe, diferentes ou consideradas minorias sociais. Este também é um culto que desagrada a Deus, porque este culto não é a Deus, é um culto ao público. O Evangelho, nesse caso, deveria ser ofensivo ao orgulho humano, ao coração humano. Contudo, num culto como este, o Evangelho ele se torna reinterpretado e readaptado às situações relativas às próprias pessoas. Portanto, irmãos, aqui eu poderia, inclusive, citar muitos outros modelos, e eu tenho certeza que, inclusive, você mesmo deve ter pensado em alguns tipos de modelos culticos que você já participou, já viu, já presenciou, já ouviu falar. E nós sabemos que, infelizmente, este é um ponto fundamental, como eu disse, na vida da Igreja do Senhor. E esse texto do Salmo 134 é um texto que fala a respeito de culto. E há uma curiosidade aqui, muito interessante, que às vezes nós pouco percebemos. Repare que o versículo 1, ele diz, bendizei ao Senhor, vós todos os servos de Deus, que assistis na casa do Senhor, e aí vem uma expressão que é nas horas da noite. Essa expressão é uma expressão curiosa no texto, porque você pergunta, mas então quer dizer que o culto a Deus ele só pode ser realizado à noite? Nas horas da noite? Os cultos que são realizados pela manhã, por exemplo, não são cultos que deveriam ser realizados? Não. Curiosamente aqui, o que o texto quer enfatizar é algo muito especial, que é exatamente o que eu quero também dizer aos irmãos nesta noite. Esta expressão, aqueles que assistem na casa do Senhor nas horas da noite, no finalzinho do versículo 1, se refere especificamente a um grupo de pessoas, especialmente sacerdotes e levitas, que permaneciam vigilantes no templo quando toda aquela outra multidão já havia saído. Então, o povo subia para Jerusalém, adorava ao Senhor e depois ia embora. Mas um grupo específico de pessoas, sacerdotes e levitas, ficava ainda ali no templo para exatamente perceber ou considerar tudo aquilo que havia sido realizado anteriormente por aquela multidão e para, digamos assim, dar os atos finais ao momento de adoração ao Senhor. Então,
de maneira muito específica, o Salmo está dirigindo, ou se dirigindo aqui, à liderança da igreja. A liderança da igreja. Obviamente, não apenas a liderança deve adorar, até porque o Salmo diz, vós todos servos do Senhor, então todos nós, mas, de maneira especial, aos líderes. Como eu disse pela manhã, nós não somos mais sacerdotes e levitas, no sentido do Antigo Testamento, mas os líderes religiosos, aqueles que estão à frente do povo de Deus, neste caso, os presbíteros, né, nós presbíteros, devemos ser aqueles que mais deveriam se preocupar com o culto ao Senhor. Nós, presbíteros, temos a responsabilidade de zelar pelo culto a Deus, inclusive não permitindo, como eu já disse, que esse tipo de culto falso entre na igreja de Cristo. E eu sempre lembro aos irmãos que quando Paulo instruiu tanto a Tito quanto a Timóteo na eleição de presbíteros, uma das coisas que Paulo disse é que os presbíteros foram eleitos, ou deveriam ser eleitos, para impedir a proliferação de falsas doutrinas, para impedir que os lobos entrassem na igreja e pregassem outro evangelho. Obviamente, há outras funções presbiteriais, mas esta é, de todas elas, a principal. E é por isso, inclusive, que o texto diz, de Paulo, que o presbítero tem que ser apto para ensinar. O que significa isso? O presbítero tem que ser capaz de conhecer a sua doutrina, conhecer aquilo que ele crê, conhecer a Escritura Sagrada, para que ele possa instruir a igreja em todos os momentos, tanto na pregação pública, como é o caso aqui, que eu estou fazendo como presbítero docente, mas também na vida da igreja corriqueira, no aconselhamento, na resolução de problemas. O presbítero deve estar preparado para responder doutrinariamente, biblicamente, aquilo que a palavra de Deus fala a respeito das diversas situações. Então, este é um salmo importante para nós que somos líderes, para nós que somos presbíteros. Nós devemos ser os últimos a sair da igreja. Obviamente, não no sentido literal, embora alguns de nós acabem sendo mesmo literalmente, né? Mas não necessariamente os últimos a sair, mas devemos ser aqueles que guardam o povo de Deus, que estão ali até o final, para que, de fato, possam expressar toda esta adoração ao Senhor de maneira sincera. Então, essa é uma imagem, irmãos, muito poderosa desse salmo. Enquanto o mundo todo repousa nas suas rotinas, nas suas preocupações, enquanto as pessoas saem para viverem as suas vidas diariamente, a partir da segunda-feira, aqueles que são presbíteros do Senhor, aqueles que são líderes, eles continuam com as suas preocupações vinculadas à igreja. Esses que assistem na casa do Senhor nas horas da noite são aqueles que continuamente pensam a igreja do Senhor. Eles não estão preocupados, portanto, com a sua própria glória, com a sua própria conveniência, com o seu próprio conforto. Daí, por exemplo, Jesus separar o verdadeiro pastor dos mercenários, não é? Lá em João, capítulo 10. O mercenário é aquele que quer simplesmente se aproveitar dos benefícios da igreja, dos benefícios materiais, dos benefícios, muitas vezes, de fama, né? E ele quer se aproveitar disso, e de fato se aproveita, mas sem qualquer tipo de compromisso espiritual, qualquer tipo de compromisso na palavra de Deus, de alimentar aquele rebanho. O pastor não. O pastor, muitas vezes, ele troca o seu conforto pessoal, ele troca a sua paz para preocupar-se com a igreja do Senhor. E é por isso que, muitas vezes, nós vemos alguns pastores, de fato, sofrendo pela igreja e sofrendo na e com a igreja, porque esses pastores, eles amam a igreja do Senhor e, por isso mesmo, eles se entregam ao povo de Deus. Os presbíteros que nós temos aqui, por exemplo, são irmãos voluntários, não há nenhum tipo de benefício, de salário, plano de saúde, não é? Nada disso, mas são irmãos valorosos que se preocupam com o andamento da casa do Senhor. São irmãos que, de fato, oram a Deus, são irmãos que se dedicam no seu tempo, são irmãos que se colocam como linha de frente para resolver as dificuldades, os problemas, e são irmãos, por isso mesmo, que devem ser honrados, devem ser preservados, devem ser cuidados, conforme nós somos informados lá em Hebreus, quando o texto diz que aqueles que presidem no Senhor, aqueles que cuidam de nós, aqueles que são nossos guias, eles devem, de fato, ser louvados pela igreja, devem ser honrados pela igreja,
porque são os superiores que Deus colocou sobre nós para cuidar de nós, para ser bênção para nós, como nós vimos no Salmo 133. Arão ali representando esta liderança e por meio dele o óleo do Senhor, a bênção do Senhor escorrendo sobre a igreja. Portanto, meus amados irmãos, eu, como pastor, também exorto a todos vocês a que honrem os nossos irmãos presbíteros, o nosso conselho, o conselho desta igreja, para que, pela graça do Senhor, eles permaneçam firmes na palavra do Senhor, enfrentando todas as dificuldades, sem qualquer tipo de benefício material ou pessoal, mas com a responsabilidade que Deus mesmo conferiu a eles de impedir que a falsa doutrina, que o falso culto, o falso ensino, ele penetre na igreja do Senhor. Esses irmãos devem ser, de fato, pastoreados por nós todos, amados por nós todos. Devemos orar por eles, acompanhá-los, a fim de que jamais caiam em tentação, a fim de que jamais envergonhem o Evangelho de Cristo, mas, pelo contrário, permaneçam como guardiãos da fé cristã. Mas, voltando então ao texto, nas horas da noite, esses irmãos assistem na casa do Senhor. E há também aqui, meus amados irmãos, uma informação muito importante na sequência, que é, além desta, o fato de que a liderança é o meio pelo qual Deus utiliza para que o culto seja um culto verdadeiro, os líderes são chamados por Deus para cuidar deste culto verdadeiro, há também uma informação muito interessante aqui. É a postura de uma adoração sincera. No versículo 2 tem: erguei as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. Esta é uma prática judaica de levantar as mãos em direção ao santuário. Nós, hoje, brasileiros, presbiterianos, não temos estes costumes corporais, embora, obviamente, não seja nenhum pecado, não há nenhum problema de nós levantarmos as mãos, ou ajoelharmos, ou qualquer tipo de gesto do corpo, desde que seja feito com ordem, com decência, não há nenhum problema quanto a isso, mas esta é uma prática comum daquela época. De fato, eles faziam isto regularmente, porque era uma questão cultural, eles adoravam o Senhor assim. Assim como outras religiões, outras práticas também utilizam certos movimentos corporais, como, por exemplo, se ajoelhar, colocar o rosto em terra. Isso acontece em algumas religiões, assim também os judeus eles tinham essa prática de levantar as mãos em direção ao santuário. Este levantar as mãos é um símbolo de súplica, de entrega, de reverência, que contraria exatamente o tipo de exibicionismo que, aliás, Jesus condenou dos fariseus. Os fariseus eles iam para sentar-se nos primeiros lugares, para orar em pé nas praças, mas Jesus diz claramente que eles faziam isso com o objetivo de serem vistos pelos homens. Aqui não é o caso. Aqui eles não estão fazendo isso para que sejam vistos pelos homens. Aqui eles estão numa posição sincera, uma posição de reverência, uma posição, como eu disse, de entrega, de súplica àquele Deus que tudo pode. Então, a gente percebe que também a adoração envolve o corpo como um todo. Aliás, essa é uma grande diferença da filosofia platônica ou neoplatônica para o cristianismo. Porque na filosofia platônica, eles entendiam que corpo e alma eram coisas diferentes. O corpo era mau, porque era matéria. E a alma não, a alma era boa, precisava ser purificada, etc. Era ali que nós deveríamos nos concentrar nas virtudes. O cristianismo acabou com esse dualismo. O cristianismo disse, não tem essa diferença de corpo e alma. O ser humano ele é corpo e alma ao mesmo tempo. Então, se você fere o seu corpo, você está ferindo o seu espírito igualmente. E se você não alcança a virtude espiritual, você também traz mal, causa mal ao seu próprio corpo. E isso é fácil da gente perceber, porque quase sempre o pecado que nasce no coração faz com que o nosso corpo realize de maneira pecaminosa. Por exemplo, nos pecados sexuais, quando há defraudação do corpo, quando há adultério, quando há fornicação ou qualquer uma outra coisa, você pratica no corpo. Quando você mente para alguém, você usa o corpo, você usa a sua língua, você usa os seus lábios, você usa o seu sistema fonador. Então, o corpo ele faz parte daquilo que nós somos espiritualmente. Quando nós, portanto, tratamos do corpo, nós estamos tratando também do nosso espírito. Não há essa dicotomia na vida cristã. Por isso, cuidar do corpo é algo importante.
a saúde do corpo é muito importante, inclusive do ponto de vista espiritual mesmo. Quando você se preocupa com o seu corpo, com a saúde do seu corpo, etc., você está agradando a Deus, porque o seu corpo faz parte do seu ser como ser que adora ao Senhor. E nós, inclusive, quando nos apresentamos no culto a Deus, nós devemos nos apresentar não só espiritualmente, mas corporalmente, fisicamente. Por isso que não existe essa ideia de crente virtual, né? Ou membro online. Né? Nós somos pessoas humanas, de carne e osso, que precisamos de contato, precisamos de relacionamentos. O nosso corpo ele precisa se envolver no ato de adoração. Quando nós, por exemplo, nos colocamos de pé juntos na igreja, este é um ato de adoração, não é só uma questão simplesmente de uma técnica, vamos ficar de pé para... Não, é porque ali você está expressando juntamente com o povo de Deus, no seu próprio corpo, quando você se ajoelha, quando você se levanta, quando você levanta as mãos, quando você se inclina, seja qual for o movimento que você faça, esse movimento deve também ser levado em consideração para a adoração ao Senhor. Aqui, a referência ao santuário, como aparece no verso 2, é uma referência ao fato de que a adoração ela é direcionada a Deus. As mãos que eles estão erguendo têm uma direção. As mãos se dirigem para o santuário. O santuário aqui representando aquele lugar em que o Deus Santo estava presente, ou se faz presente. Obviamente, hoje nós não temos mais essas figuras, né? Nós não temos mais um lugar, uma forma, algo que você precisa olhar, algo que você precisa se ajoelhar diante de, mas nós temos a presença de Cristo conosco. Então, o nosso santuário é a própria presença de Cristo conosco. Ele é o lugar em que nós devemos, para onde nós devemos erguer as nossas mãos. Cristo é a direção da nossa adoração, a direção do nosso louvor. Aqui, meus irmãos, na adoração contemporânea, infelizmente, como eu disse, né, citando aqui alguns modelos de culto, nós temos muitos cultos em que as mãos são de fato levantadas. Mas, infelizmente, embora nós não devamos julgar os corações, mas, infelizmente, o que se percebe pela prática de algumas dessas pessoas, e até mesmo pela descrição bíblica em algumas situações, é que, muito embora as mãos sejam levantadas, o coração, infelizmente, não é um coração consagrado ao Senhor. Então, a pessoa ela tem uma aparência de cristã, mas a sua prática é uma prática anticristã. Ela levanta as mãos para o santuário, mas, ao mesmo tempo, ela peca contra o Senhor, peca contra os seus irmãos. Ela vem ao culto, ela participa de todos os atos do culto, participa da ceia, participa das orações de confissão, participa do louvor, mas o seu coração ainda não foi transformado. Então, este culto também é um culto que não agrada a Deus. E é exatamente disto que o Salmo está nos prevenindo. Nós devemos assistir na casa do Senhor, devemos entrar na presença de Deus, devemos falar bem do nosso Senhor, bendizei ao Senhor. Todos nós, que somos servos do Senhor, devemos direcionar todo o nosso culto a Cristo, que é exatamente o lugar onde a bênção está. E ele finaliza, inclusive, dizendo, versículo 3, de Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. A bênção de Deus está sobre todos aqueles que são verdadeiros adoradores. Os irmãos já sabem que Sião representa o lugar da presença de Deus. Sião é o lugar que representa Cristo. Na teologia bíblica, Sião é o lugar que representa a própria igreja. A igreja está em Sião. Então, de Sião, ou seja, da igreja do próprio Senhor, da igreja do próprio Cristo, as bênçãos do Senhor, elas saem para todos aqueles que cultuam a esse Deus de maneira verdadeira e genuína. O verdadeiro culto, portanto, não é um culto que deve se preocupar em atrair bênçãos. Não é um culto que deve se preocupar com fazer com que as pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis. O papel do culto não é atrair as pessoas para que elas sejam bem servidas, como acontece em outros modelos de organização. O culto é para Deus. Então, é a honra de Deus, é exatamente o olhar para Deus, o levantar as mãos para Deus, que é a razão do nosso culto. Esse é o Senhor que nos abençoa. Ele é o Deus criador do céu e da terra, diz o versículo 3. Nós não estamos, portanto, diante de um governador, como, aliás, lemos aqui também em Malaquias. Se nós fôssemos apresentar aquilo que nós apresentamos a Deus aos homens, muitos homens não receberiam aquilo que nós
propomos apresentar a Deus. Porque, muitas vezes, o que nós apresentamos a Deus é, de fato, o resto. E, infelizmente, nós usamos até mesmo este argumento para dizer, olha, isto é para Deus, como se isso justificasse a nossa negligência. Eu fico, irmãos, muito entristecido quando eu percebo isto, especialmente de pastores. Quando eu percebo, por exemplo, que os pastores, alguns pastores, obviamente, não todos, talvez uma pequena quantidade, mas, infelizmente, existem aqueles pastores que, mesmo tendo sido chamados por Deus para ensinar a igreja, eles simplesmente ignoram isto ou agem como se isto fosse uma segunda opção na vida deles. E você vê alguns desses irmãos não estudando, alguns desses irmãos não preparam os seus sermões, eles simplesmente não têm nenhum interesse de trazer um alimento sólido para a igreja. E isso é muito triste, porque, obviamente, demonstra uma negligência que dificilmente seria suportada em qualquer outro tipo de relação empregatícia. Experimente, por exemplo, alguns dos irmãos aqui que são funcionários, que são empregados, entregar um trabalho mal feito, entregar um trabalho de qualquer maneira, não é? Obviamente, você vai sofrer as sanções, você vai sofrer as consequências. O seu patrão vai chamar a sua atenção se não te mandar embora por causa disso. E Deus? Nós estamos diante do Senhor. Então, se eu sou pastor e Deus me deu a tarefa de trazer aos irmãos uma palavra que seja bíblica, uma palavra que seja profunda, estudada, lida, meditada, eu não posso, obviamente, ser negligente com relação a isso. E isso cabe, meus irmãos, a todas as outras áreas da igreja. Por isso, às vezes, nós insistimos tanto com alguns irmãos, como, por exemplo, a música, né? A gente insiste tanto nesta necessidade de preparação, de treino, de técnica, porque nós estamos mesmo preocupados em oferecer a Deus o que é melhor, oferecer a Deus aquilo que nós temos de melhor. Porque toda a nossa vida é para Deus, todos os nossos recursos devem ser para Deus. Eu não posso comprar uma roupa especial, mais cara, para ser usada num evento comum do dia a dia e desprezar a igreja do Senhor. Eu me lembro, quando eu era criança, que a minha avó dizia assim, que a gente tinha roupas de ver Deus, né? Essa é a roupa de ver Deus. A roupa de ver Deus é aquela roupa melhor, que geralmente você ganha ali, né? E é a roupa da igreja. Porque essa ideia de que, para o Senhor, nós temos de ter o melhor. Para o Senhor, nós temos que escolher aquilo que é o melhor, desde as nossas roupas. Desde as nossas roupas. E isso vale para tudo, para as nossas palavras, para as nossas ações. Tudo o que se refere a Deus deve ser melhor para nós. E esta foi a grande diferença, meus irmãos, que os irmãos puritanos, lá do século XVII, foi o grande impacto que eles causaram no mundo. Porque os puritanos, eles entendiam que, exatamente por isto, por fazer tudo para a glória de Deus, é que eles deveriam ser melhores em tudo aquilo que fizessem. Então, se o indivíduo era um sapateiro, por exemplo, ele se esforçava para ser o melhor sapateiro daquela comunidade, daquela vila. E, se tornando melhor sapateiro, obviamente, ele ia também ser mais demandado nas suas tarefas. Muitas pessoas iam procurá-lo por causa disso. Ele não ia cobrar um preço exorbitante, porque o seu trabalho era para a glória de Deus, então ele também não iria explorar as pessoas. Ele não iria gastar com vícios, porque é crente. Então, o que acontecia? Ele ficava rico, juntava dinheiro, para, inclusive, socorrer aqueles que eram necessitados. Por isso, aquele sociólogo chamado Max Weber escreveu o seu livro sobre esta tese, o capitalismo e o puritanismo e o espírito do capitalismo, né? O capitalismo, para Weber, foi criado por esses puritanos que tinham um estilo de vida frugal, eles não gastavam com muitas coisas, eram bons no que faziam, acumulavam poupança e, por isso, ficavam ricos, né? Então, quer dizer, você percebe que essa lógica é a lógica que passa por todos esses irmãos reformados do passado, ou seja, de fazer tudo para a glória de Deus. Eles levavam a sério isso. Então, eles eram pais que desejavam ser os melhores pais daquela comunidade, daquela família. Imagine se nós fizéssemos isso aqui, né? Imagine se nós, por exemplo, se cada um de nós aqui, maridos, pensasse, eu quero ser o melhor marido da Igreja do Vale. Não é? Melhor marido, eu quero destacar, eu quero minha esposa. Não é? Imagine, ou a esposa, eu quero ser a melhor esposa da igreja.
Não é? Eu quero ser o melhor diácono da igreja. Eu quero ser o melhor presbítero da igreja. Claro que nós estamos falando aqui de competição, de concorrência, nada disso. Mas no sentido de colocar mesmo este alvo, esse foco da nossa adoração, da nossa vida, no lugar certo, levantando as mãos para o lugar certo, que é o santuário, buscando de Deus esta orientação para que nós nos tornemos melhores e assim também nós possamos ser bênçãos nas vidas daqueles que, porventura, dependam de nós. Então, meus irmãos, de Sião é que vem a bênção do Senhor. Eu tenho dito aqui que se você não valoriza o culto a Deus na sua igreja, o culto comunitário, você está perdendo exatamente esta bênção especial que vem do Senhor. Você vai ser abençoado? Será, porque você é crente, você é eleito. Deus não vai te abandonar. Mas você poderia ser muito mais abençoado se você se comprometesse de uma maneira mais séria, mais profunda, mais genuína, com o culto a Deus, reunido com o povo de Deus. Porque eu não tenho dúvidas de que, neste momento, Deus fala de maneira especial aos seus filhos. É aqui, como nós lemos hoje pela manhã, ali ordena o Senhor a sua bênção e vida para sempre. É aqui, é em Sião, é na igreja do Senhor que nós aprendemos, meus irmãos, o que é pecado, nós aprendemos onde buscar a solução contra este pecado, nós aprendemos em quem nós podemos descansar nos momentos de nossas crises, onde nós podemos buscar as informações seguras e corretas para as nossas dúvidas. É aqui que nós encontramos o verdadeiro refúgio. Há um teólogo que diz que a igreja, o culto ao Senhor, é uma preparação para o céu. O domingo, de fato, é uma preparação para aquilo que nós faremos durante toda a eternidade com o Senhor, que é cultuar o Senhor. E a gente se pergunta, se uma pessoa não é capaz de suportar um culto de 1h30, então, muito dificilmente, ele vai suportar um culto de eternidade, né? Ou da eternidade. É óbvio que esta é uma comparação indevida, porque aqueles que estarão na eternidade não terão mais o pecado, né, que nós temos aqui. Mas é apenas uma comparação didática, para nós percebermos o quanto, às vezes, nós, de fato, desprezamos o culto a Deus, que é a orientação que o irmão Tiago leu aqui durante a liturgia, junto com o irmão Everton, né, e nós lemos, de Malaquias, quando o texto diz, olha, vocês ferem o culto, vocês desprezam o culto e ainda perguntam em que nós temos desprezado o Senhor. Vocês me desprezam porque vocês vêm trazendo uma oferta falsa, vocês se apresentam de maneira completamente quebrada diante de mim, uma maneira completamente distorcida, o foco de vocês não é a adoração verdadeira, e por isso, então, vocês estão numa condição muito má, porque vocês estão trocando o verdadeiro culto por um culto que agrada a homens. Infelizmente, muitos buscam cultuar a Deus hoje para receber algo, não é? Em troca, não para render glória a Deus. O culto reformado, irmãos, ao contrário, afirma que Deus ele é glorificado em si mesmo. Deus é a razão do nosso culto. Como o irmão Emerson começou o culto aqui desta noite, né, repetindo o cântico que nós cantamos, é a Ele mesmo, é por meio dEle, é para Ele que são todas as coisas. E assim é o culto. A adoração ao Senhor ela é centrada em Deus, não no homem. Ela é constante, como diz o texto, mesmo nas horas finais da noite. Ela é reverente, conforme Deus quer, levantando as mãos para os santuários. E ela produz uma bênção real nas vidas daqueles que dele participam do culto. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Então, eu quero, irmãos, finalizar apenas dizendo que a adoração que Deus aceita é exatamente aquela que Ele prescreveu na sua palavra. E nós devemos, como igreja do Senhor, estarmos prontos para reformarmos no culto tudo aquilo que, porventura, contraria a palavra do Senhor. Existem músicas que nós cantamos que contrariam a nossa teologia? Sim. Se há, vamos tirar estas músicas. Podem até ser bonitas melodicamente, mas se aquilo que elas expressam está contrário à Escritura, devemos tirar e incluir outras que são corretas, que são bíblicas. A nossa liturgia, será que ela tem agradado ao Senhor? Será que esta é a liturgia que agrada a Deus? Devemos nos perguntar.
A pregação que tem sido executada, tem sido realizada pelo pastor, será que ela está de acordo com a Escritura e aquilo que Deus exige que seja realizado no culto? As orações, será que as nossas orações são adequadas também a este momento de culto? Será que cabe no culto algumas coisas que talvez nós achemos que não há problemas, mas será que Deus ordenou que estas coisas estejam presentes no culto? Às vezes, alguns irmãos, até bem intencionados, chegam e dizem, pastor, a gente podia colocar tal coisa assim no culto, né? E às vezes, ela não pensou que aquela coisa que ela sugere é algo que a Escritura não ordena no culto a Deus. Por isso, irmãos, não é uma questão de escolha pessoal, de gosto pastoral, de implicância do conselho, não. É simplesmente a convicção de que o culto que agrada a Deus é aquele culto simples, aquele culto que simplesmente tem as suas orações, os seus cânticos, a exposição da palavra, e que o povo de Deus é edificado. Culto simples, como os nossos irmãos do passado faziam, e faziam isso de maneira reverente, piedosa e, sobretudo, obediente ao Senhor. Então, meus amados irmãos, que Deus nos dê graça para que nós sejamos como aqueles verdadeiros adoradores de que Jesus falou lá em João capítulo 4, versos 23 e 24. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Que nós adoremos o Senhor assim. Como diz também Hebreus 12, 28, sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Que não sejamos como o povo do passado, que foi descrito pelo profeta Isaías, capítulo 29, verso 13. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em Levítico 10 também nós temos a história de Nadab e Abiú. E ali afirma que Nadab e Abiú morreram porque ofereceram fogo estranho, ou seja, um culto que não era agradável diante do Senhor. E eu encerro, então, lembrando o primeiro versículo do Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Que o nosso culto, irmãos, ao nosso Deus, seja de fato um culto de adoração sincera, um culto de adoração genuíno, que expresse a glória de Deus e que, por meio dele, nós sejamos, todos nós, edificados na palavra e pela presença de Deus conosco. Que ele nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.